Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Esther fica antes de Jó e depois de Neemias, para facilitar. Esther capítulo 6, está escrito: naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Então entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma, ou coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esther preparara. Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema: a mão invisível da providência de Deus. Frederico o Grande, rei prussiano do século XVIII, pediu a um membro de sua corte uma prova cabal da existência de Deus. A resposta foi: a existência dos judeus, majestade. A existência dos judeus. A história do povo hebreu, hoje mais conhecida a história do povo judeu, tem sido uma história dramática desde o seu começo. Povo que viveu escravo no Egito, e Faraó tentou iluminar esse povo, matando as crianças. Israel tomou posse da terra, mas foi acossado pelos inimigos constantemente durante séculos. Israel viveu sob o domínio do Império Assírio, as 10 tribos do norte, sob o domínio do Império Babilônico, as 2 tribos do sul, mais tarde sob o domínio dos Medo-Persas, em seguida sob o domínio dos gregos, em seguida sob o domínio dos Ptolomeus ou dos Seleucidas,
Em seguida, sob o domínio dos romanos. No ano 70, Jerusalém foi destruída. Tito Flávio arrasou o templo e dispersou os judeus por uma longa, dramática dispersão do ano 70 até o ano de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Mas nesse ínterim, Israel sofre dramaticamente o Holocausto. Na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, 6 milhões de judeus assassinados com requinte de crueldade. Mais recentemente, vimos o ataque do Hamas, um grupo terrorista, que invade Israel de maneira truculenta e mata crianças, velhos, homens, mulheres, sequestram tantos outros. Ontem vimos o ataque do Irã ao território de Israel, com drones e mísseis, talvez iniciando uma escalada de guerra no Oriente, que nós não sabemos ainda as proporções e as consequências. E esse texto de Esther retrata a história do povo de Israel, que está agora no exílio, o exílio persa. E aqui é uma tentativa de extermínio do povo judeu, uma trama de Amã, que era um homem de confiança, o maioral dos príncipes da Pérsia, nomeado pelo próprio rei Xerxes I, ou Artaxerxes, ou melhor, Assuero, ou Xerxes I. E aqui eu gostaria de trazer um panorama antes de entrar no texto, para ver a mão invisível da providência. O livro de Esther, portanto, descreve o povo judeu nesse exílio, sob o domínio persa. Ciro, Dario I, Xerxes, Artaxerxes, Dario II. O livro de Esther é muito curioso porque ele não traz o nome de Deus. Nos seus 10 capítulos, o nome de Deus não é mencionado. Deus está oculto, porém não ausente. O nome de Deus não aparece, mas o dedo de Deus sim. A providência de Deus sim. Esse livro também não é citado no Novo Testamento, nenhuma vez. A Bíblia nos informa então a saga do povo de Israel, os exilados na Pérsia, neste livro. Esse rei aqui mencionado, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes I, governou no período de 486 a 465, portanto ele governou 21 anos. E o livro começa quando Assuero dá um banquete, muito inusitado e muito estranho inclusive, porque ele dá um banquete de 180 dias, 6 meses, convocando os príncipes da Pérsia. E por que ele dá esse banquete tão longo, tão farto? Os bastidores nos mostram que ele estava preparando os seus príncipes, os seus nobres, para mostrar a riqueza, o poder da Pérsia, porque o seu pai, Dario I, havia sofrido uma derrota vergonhosa para os gregos, e ele queria revanche. E ele queria mostrar então aos príncipes o poder da Pérsia, a riqueza da Pérsia, para encorajá-los a se envolverem numa outra guerra, aquilo que nós chamamos de guerra de Salamina, que aconteceu em 480, e ele, Xerxes I, o Assuero, sofre uma derrota fragorosa também nessa batalha de Salamina. A Bíblia diz que no final desse banquete, já bêbado, ele manda os eunucos trazer a rainha Vasti, apenas trajada da coroa real, para revelar aos príncipes a sua beleza. Alguns rabinos acreditam até que a única indumentária que a rainha Vasti deveria trazer era a coroa sobre a cabeça. E a rainha Vasti
recusou-se a atender a uma ordem do homem mais poderoso da época. Ela não foi. E então, Xerxes I, o Assuero, que era um homem inseguro, e vocês vão perceber isso em toda a história dele, ele não tomava decisões sem buscar conselhos de outros, ele não tinha capacidade de tomar as decisões por si mesmo. Consultou os seus conselheiros e eles disseram: se você não fizer alguma coisa e não depuser essa mulher, essa rainha, em toda a província, em todas as províncias, em todo o império, as mulheres não vão mais obedecer a seus maridos. E vai ser uma confusão geral. Então ele depôs a rainha Vasti. Após essa deposição é que ele vai para a guerra, em 480, contra os gregos, na Batalha de Salamina, e sofre uma acachapante derrota. Voltando dessa derrota, abatido, lembrou-se da rainha Vasti, talvez com saudades, e os seus moços disseram para ele: está na hora de buscar uma nova rainha para ocupar esse espaço. Então sugeriram que durante um ano convocasse as virgens mais belas de todo o império da Pérsia para um spa real. E Flávio Joséfos nos informa que 400 virgens foram convocadas para esse concurso de beleza, que na verdade não era um concurso de beleza, porque essas moças eram arrancadas de suas famílias. Essas moças tinham que cada uma delas deitar com o rei, e se não fossem acolhidas, fariam parte do harém do rei, não podendo constituir família, não podendo casar, vivendo dentro de uma gaiola de ouro, mas numa solidão terrível. Quis a providência de Deus que nesse período então, a rainha Esther, no 7º ano do seu governo, fosse a escolhida rainha da Pérsia. O dedo de Deus está presente em tudo isso. Mas depois que a rainha Esther foi guindada rainha da Pérsia, 5 anos depois, no 12º ano, o Amã foi guindado à posição mais alta do império. Foi colocado acima de todos os príncipes, o homem mais poderoso da Pérsia. E diz a Escritura que o rei ordenou que todas as pessoas prestassem homenagem a Amã. Mas à porta do rei, e essa era uma posição de prestígio, porque era a porta que se definiam as coisas, era na porta que se julgava as causas, havia um judeu chamado Mordecai. E esse judeu foi quem adotou Esther, que era órfã de pai e mãe. Ele era primo dela e cuidou dela, instruiu a ela e educou a ela e deu toda a formação a ela. Não se prostrava, não se curvava diante de Amã. Então Amã tomou uma decisão. Como esse Mordecai é judeu, e preste atenção que ele era agagita, o Amã, descendente do rei Agag, dos amalequitas, que eram inimigos históricos de Israel, tomou uma decisão de levar ao rei uma proposta, que se eliminasse em todas as províncias, e ele não disse povo judeu, um povo que não obedece às leis, que não se curva às ordens, que pode ser um problema para o império, que se eliminasse esse povo. E o rei Assuero, fraco que era, influenciado que era, manda que Amã cumpra esse desiderato e dá a ele toda a liberdade de pôr em prática esse plano com o seu sinete, com a sua aprovação. E Amã então vai fazer consulta para saber quando que vai operar isso. Vai ser no 12º ano do seu governo, no final do ano. Ou seja, os judeus receberiam uma sentença de morte, mas teriam que conviver quase um ano com esse drama, com essa angústia de que seriam eliminados, por ordem irrevogável do rei Assuero. Quando Mordecai descobre isso, ele rasga suas vestes,
se cobre de pano de saco e cinza e se assenta na porta do rei dessa forma. A rainha Esther é informada, ela manda roupas para ele, ele recusa usar as roupas. E Mordecai diz: eu preciso falar com a rainha. Ele não podia falar diretamente com ela, mandou recado. Contou a situação, do drama que vai acontecer, da morticínio que vai acontecer, do extermínio que vai acontecer, do genocídio que vai acontecer. Ela disse: mas eu não tenho nem liberdade de entrar na presença do rei sem ser chamada. Alguém entrar na presença do rei sem ser chamado é ser sentenciado de morte. Ela tentou tirar o corpo fora. Mordecai dá um outro recado. Então avisa a rainha o seguinte: não pense ela que por ser rainha, ela ficará fora do alcance dessa sentença de morte. E no capítulo 4, versículo 14, ele diz: quem sabe, por esta causa, por esta razão, é que Deus levantou você como rainha da Pérsia. É a mão da providência. Então a rainha Esther começa a partir daí a liderar o processo. E diz para Mordecai: convoque todos os judeus de Suzã para um jejum de 3 dias. Eu e as minhas servas jejuaremos 3 dias. E então eu me apresentarei ao rei. Se perecer, pereci. Eu vou me arriscar. Após os 3 dias de jejum, Esther vai ao rei e o rei a acolhe e a recebe e pergunta: o que tens, Esther? O que pedes? Ainda que seja metade do reino, eu te darei. Esther sabiamente, não diz o que quer. Apenas convida o rei e Amã para um banquete. Aliás, banquete é uma palavra reiteradamente repetida no livro. Quando ela convida, o Amã, que era muito orgulhoso, vai para casa igual um pavão. Chama a esposa, chama os amigos, fala: eu sou o cara. Eu sou o homem mais honrado da Pérsia. Para vocês terem uma ideia, a única pessoa convidada pela rainha Esther para um banquete pessoal com o rei fui eu. Enquanto ele está indo para casa cheio de orgulho, de vaidade, soberba, diz a Bíblia que na porta do rei está o Mordecai, que não lhe presta homenagem. Ele chega em casa, conta todas as suas lorotas de orgulho, vaidade, soberba, mas tem uma coisa que está destoando. Aquele judeu Mordecai não presta homenagem. Ele está me tirando a paz, está me tirando a alegria. A mulher dele, que é uma mulher insensata, que destrói sua própria casa, juntamente com os bajuladores, diz o seguinte: tá bom, tira esse cara do seu caminho. Faz uma forca. Te pendura esse cara na forca, enforca esse cara. Para que você vai sofrer com um judeu desse? Aliás, o povo judeu está todo sentenciado de morte. Você faz a forca, já que o rei autorizou a matança de todos os judeus, de todo o império, ele não vai criar nenhuma dificuldade, você matar isso aqui, ué. E naquela noite, o Amã passou construindo uma forca de 50 côvados, de 23 metros, praticamente um prédio de 8 andares, uma coisa maluca. Ele queria exposição total. E quando amanheceu o dia, ele corre para o palácio, porque queria ser o primeiro a ser atendido em audiência, para pedir o enforcamento de Mordecai. Aí entra o nosso texto. E eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos da providência de Deus. Primeiro, uma insônia providencial. Versículo 1: naquela noite o rei não pôde dormir. Preste atenção, naquela noite. Que noite? Que noite? A noite em que o Mordecai estava marcado para morrer. A última volta do ponteiro. O último momento. Deus é especialista em agir na última hora, não é verdade? É na 4ª vigília. É quando os recursos humanos já acabaram. É quando você não vê mais saída. É quando parece que a derrota está lavrada de forma irreversível. Naquela noite, é a noite que Deus age. Talvez na sua vida tem coisas que você diz: meu Deus, não tem mais jeito, agora a coisa já desandou, agora não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais possibilidade, pois Deus é poderoso para agir nessa hora.
Agora veja bem, também o fato acontece com a pessoa certa, o rei. Naquela noite o rei não pôde dormir. Não foi outra pessoa que não pôde dormir, não. Foi o rei. Que noite era aquela? Foi a noite que ele teve o primeiro banquete com a rainha. Ele sai do banquete da rainha, vai para os seus aposentos e não dorme. Uma insônia. Ele podia ter buscado tantas outras diversões, ele tinha tanta coisa a seu favor e à sua disposição, mas note o texto, naquela noite mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se lê diante do rei. Ele está querendo escutar a leitura de um livro. Olha a providência outra vez. Mas que livro é levado a ele? Aqui está outra providência, o livro dos feitos memoráveis, podia ser outro livro. Olha a mão de Deus, olha o dedo de Deus. E o que se lê nesse livro? Versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Mordecai está lá na porta, os eunucos estão conversando, e ele descobre que 2 daqueles eunucos tramavam a morte do rei Assuero. E então o que Mordecai faz? Conta para Ester, que já é rainha, que o marido dela estava sendo vítima de uma trama de morte. A Ester conta para o Assuero manda investigar os fatos comprovam que a conspiração era real, e o rei manda enforcar os 2 eunucos que queriam matá-lo. Isso foi registrado nos livros. Agora veja a providência. Exatamente essa é a história que é lida para o rei naquela noite. Agora notem, uma honra tardia, versículo 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, e responderam os servos do rei que o serviu. Veja vocês, que se a honra fosse dada na hora que o fato foi comunicado, ele já teria recebido a honra, isso não teria valido mais nada. A honra foi tardia. A mão invisível da providência. Essa honra tinha que ser dada na hora certa, na hora H. Providência de Deus. Agora notem comigo. Uma recompensa na hora certa, porque o versos 4 e 5 diz, perguntou o rei, quem está no pátio? Vejam vocês, está de madrugada, o dia está amanhecendo ainda. O Amã apressadamente foi para lá, para pedir o rei para matar o cara enforcado. E tinha que ser Amã que estava no pátio, porque se tivesse qualquer outra pessoa, o rei mandaria honrar Mordecai usando uma outra pessoa para andar com ele, com o cavalo, com as roupas, com a coroa, com tudo. Não, tinha que ser o Amã. E quando o rei perguntou, tem alguém no pátio? Responderam, o Amã está aí. Eu acho que quando o rei mandou o Amã entrar, ele entrou igual um pavão de novo. Puxa vida, eu sou o cara mesmo. Eu não posso nem botar o pé no palácio, que o rei quer me ver, a rainha quer me ver, eu sou o cara mesmo. E aí o rei faz uma pergunta para o Amã, que é orgulhoso, que é soberbo, e disse, o Amã, o que se faz ao homem a quem o rei resolveu honrar? Vejam vocês. O Amã pensou assim, não tem ninguém nesse mundo melhor do que eu para o rei honrar. Eu sou o cara, ele está falando de mim. Ele já me pôs acima de todos. A rainha já me convida para jantar com o rei. Não pode ter outro, ele sou eu mesmo. Aí botou a régua lá em cima. Bom, eu acho que o rei, o homem que o senhor quer honrar, deveria fazer o seguinte, ter as vestes do rei, ter a coroa do rei, ter o cavalo do rei. E deve pegar os melhores príncipes e sair com esse cara pela praça, passeando com ele, dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Falei, você está falando de mim? Pronto, sou eu mesmo. Então o rei Assuero disse, pois bem, Amã, então você vai fazer exatamente isso,
vou seguir rigorosamente o seu conselho, você vai honrar o judeu Mordecai. Mas isso é ironia divina. Deus está mudando o placar do jogo. Deus está virando a mesa da história. Aquilo que você pensa que é a última noite da sua vida pode ser o começo da sua honra. Louvado seja Deus. O narrador bíblico não menciona a reação imediata de Amã. Eu fico imaginando o terremoto dentro da alma dele. Ele cumpre cabalmente. Pega o Mordecai, veste com as roupas reais, bota a coroa na cabeça dele, pega o cavalo do rei, monta o Amã e sai andando e falando. É assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas aí você vê uma coisa tremenda, tremenda. A humilhação dele, a perplexidade dele. Mas, versículo 12, confira aí comigo. Que humildade, irmãos, é uma coisa impressionante. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Mordecai agora, se fosse igual a Amã, diz, agora não vou ficar na porta mais, agora vou entrar para dentro do palácio. Agora eu vou sentar com o rei, agora eu sou o cara. Não, ele volta para a mesma posição. O fato de você ser honrado não muda o seu caráter. Você é a mesma pessoa. Humilde. Entendendo que quem honra é Deus e quem levanta na hora certa é Deus. Você não força a porta. Você crê na providência. Mas o que acontece com a situação do Amã? Confira comigo o versículo 12 na parte B, que diz assim: porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado de cabeça coberta. E contou Amã a Zera e sua mulher, a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Meus irmãos, como em 24 horas o destino de uma pessoa muda. Ele despenca das alturas para as profundezas. Ele estava no topo da pirâmide, cai lá na base. Quem estava lá na base, ascende ao topo. A mão invisível da providência. E a mesma mulher e os mesmos conselheiros que disseram para ele, faz uma forca, mata o Mordecai. Agora dizem para ele assim, olha, se esse cara é judeu, e se você teve que passear com ele pela capital Suzã, mostrando que é o homem que o rei quis honrar, você já começou a cair diante dele, você não vai prosperar. Não vai prosperar. Bom, mas no primeiro banquete, a Esther não contou nada para o rei. Preste atenção na sabedoria da Esther. Às vezes, tem a hora certa de falar. Se você fala a coisa certa na hora errada, o resultado não é bom. Então, no primeiro banquete foi só suspense. Só suspense. O rei, se você realmente quer me atender, eu convido você para um segundo banquete amanhã. Você e o Amã. O Amã está nesse desespero lá na família dele, com um vaticínio, com a profecia da própria família de que ele vai cair. Quando chegam os eunucos apressados para buscá-lo para o segundo banquete. É a tentativa de alívio, quem sabe esse destino mude. E quando chega no segundo banquete, então Assuero pergunta para Esther assim, ô Esther, o que você está pedindo? Qual é o seu pedido? Você fez tanto suspense até agora, o que é? Qual é a sua causa? E diz a Bíblia, que ela responde no capítulo 7, verso 3 assim, se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. É um choque. Porque a essas alturas, ninguém sabe, a não ser o Mordecai e Esther,
qual é a origem de Esther? Ela é judia. O rei não sabe. O Amã não sabe. E agora o rei está encrencado porque o próprio rei, sugestionado por Amã, tinha baixado um decreto em que todos os judeus seriam exterminados. Isso alcançaria a própria mulher dele, a própria rainha da Pérsia. E ele começa a entrar, certamente, numa espécie de pânico, porque agora ele mesmo tinha assinado, ele tinha autorizado, e a lei persa era irrevogável, era maior que o rei não podia desfazer uma lei que ele mesmo tinha feito. Mas preste atenção na expressão de Esther: fomos vendidos, viramos mercadoria. Qual foi a promessa de Amã ao rei? Pagar 10.000 talentos de prata, 350 mil quilos de prata. A intenção do Amã não era apenas matar os judeus, mas saquear os bens dos judeus e transferir esses recursos para os cofres da Pérsia. Diante desse fato, meus irmãos, a reação do rei está aí no versículo 5. A Esther até justifica no verso 4, dizendo o seguinte: se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia perante o inimigo, que não merece que eu me laxe. Então, se nós fôssemos vendidos para ser escravos, está bem. Agora, nós fomos vendidos para sermos exterminados. Então o rei pergunta no verso 5 assim: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Duas perguntas: quem e onde está? E a Esther, então, muito cuidadosamente, tendo Amã diante dela, que achava que estava sendo honrado no banquete, nem percebeu que tinha mordido a isca. Ele seria fisgado. E a Esther disse: é esse mau Amã, é esse mau Amã que nos vendeu para sermos exterminados. É esse mau Amã que induziu o rei a matar a sua própria mulher. E diz o texto que Assuero ficou irado, o Amã perturbado, e o rei saiu do cenário e foi lá para o jardim arejar a cabeça. Porque ele também está encrencado. Ele está encrencado também, porque foi ele que mandou fazer isso. Foi ele que não foi criterioso o suficiente para entender o que estava por trás daquele edito. Olha de novo a providência de Deus. O Amã ficou para suplicar pela sua vida, Esther, e no assodamento de pedir misericórdia, ele cai em cima do divã da cama da Esther, que estava deitada. Quando o rei entra do jardim para os seus aposentos, ele vê Amã caído na cama da sua mulher. Era tudo que ele precisava. Tudo que ele precisava. Para reverter a situação. Para ter uma justificativa de matar Amã e lavar a sua honra. E salvar a sua pele. E nessa hora o rei perguntou: será que ele queria abusar da minha mulher na minha casa? E um dos seus eunucos de confiança, que já sabia dos fatos, disse: ô rei, nessa noite, esse Amã aí construiu uma forca para matar o Mordecai. E o rei então disse: então enforque Amã nessa forca que ele levantou para matar Mordecai. E assim aplacou a ira do rei. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria que nós parássemos para pensar na providência invisível da mão de Deus. Para poupar Esther, para poupar Mordecai, para poupar o povo de Deus, o povo de Israel. Sabe por quê? Porque tem uma profecia de que o Messias viria desse povo.
E Deus havia dito a Abraão: eu abençoarei aos que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E contra Deus, ninguém prevalece. Contra Deus, ninguém ganha a batalha. A mãe enforcado, seus 10 filhos são mortos e enforcados, as riquezas de Amã passam para os judeus, o Mordecai ocupa o lugar que Amã ocupava, Assuero baixa um novo decreto, porque o primeiro não pode ser revogado, mas pode fazer um novo, para que os judeus se defendam. E os judeus então ganham essa batalha. E se estabelece uma festa, que até hoje é comemorada em Israel. A festa do Purim, a festa do grande livramento da morte. Deus virou a mesa. Deus mudou o placar do jogo. Esta é a vitória da mão invisível de Deus. Esta mão está presente na sua, na minha, na nossa vida ainda hoje. Peço a você que se levante e abra a Bíblia comigo em Romanos 8, 28. Porque é o resumo, penso eu, do livro de Esther. É a essência da providência de Deus. E vamos ler a sua voz com total eloquência este verso das Escrituras. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus os abençoe. Amém.